Olá e bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Portuguese with Leo. Hoje é um vídeo um pouco diferente, como podes ver estou sentado no chão. Hoje é um vídeo diferente do habitual porque não estou aqui para te ensinar português ou para falar sobre sotaques ou sobre pronúncia ou sobre o que quer que seja. Estou aqui para vos agradecer a todos os que veem estes vídeos e ouvem o meu podcast e me seguem e para comemorar várias coisas. Em primeiro lugar, há umas semanas chegámos aos 200 mil subscritores aqui no canal, portanto, se estás a ver isto e estás subscrito ou subscrita, muito obrigado por contribuires para este número, e se estiveres a ver isto e não estiveres subscrito ou subscrita, peço-te que subscrevas se quiseres, se estiveres a aprender português ou se tiveres apenas interesse, curiosidade na língua e cultura portuguesa, subscreve o Portuguese with Leo. A segunda coisa que estamos a comemorar são 3 anos de canal. O primeiro vídeo foi publicado, acho que no dia 23 de julho de 2020. A semana passada fez 3 anos. E, além disso, no dia 1 de agosto, que se tudo correr como planeado vai ser o dia em que eu vou publicar este vídeo, é o meu aniversário e faço 30 anos. Portanto, mais uma coisa que estamos a celebrar. 200 mil subscritores, 3 anos de Portuguese with Leo e 30 anos de vida para mim. E, portanto, vou celebrar isto de duas formas. A primeira é este vídeo, um vídeo de Q&A, não muito original, mas é o que se costuma fazer nestas situações. Q&A, perguntas e respostas. Tenho aqui algumas perguntas que me foram feitas pelo Instagram e aqui no YouTube. E a segunda forma de celebrar este acontecimento é o desconto de 33% no meu curso de pronúncia a partir do momento em que este vídeo for publicado. Este desconto vai durar uma semana, portanto, se quiseres melhorar a tua pronúncia portuguesa, se quiseres saber mais sobre a fonética, sobre a forma como se escreve, porque é que o português soa da forma que soa, que muitas pessoas dizem que parece russo, porque é que é assim a nossa fonética e como é que tu, enquanto pessoa que está a aprender português, podes melhorar a tua pronúncia e soar mais como um nativo, clica no link na descrição e aproveita este desconto de 33%. Porquê 33? Eu faço 30 anos, o canal faz 3, 30 mais 3, 33. Vamos então às perguntas. Muitas perguntas foram repetidas ou muitas pessoas perguntaram mais ou menos a mesma coisa, portanto eu fiz um apanhado daquelas que foram as perguntas mais perguntadas ou aquelas que eu achei mais interessante responder. Pergunta número 1. Quantas línguas falas? Quais as línguas que queres aprender? As línguas que falo ainda não mudaram nestes 3 anos, mas o nível a que as falo mudou. Portanto, se vês este canal há muito tempo, no primeiro vídeo de todos que fiz disse as línguas que falava, e no primeiro vídeo de Q&A que fiz, quando este canal fez 1 ano, também disse as línguas que falava, e são as mesmas, daquela que falo melhor para a que falo pior: português, inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. No entanto, hoje em dia já posso dizer que falo 5 destas línguas fluentemente e o alemão ainda não falo fluentemente, mas sinto que estou muito, muito próximo. Acho que ainda este ano, ainda em 2023, acho que vou conseguir chegar à fluência em alemão. E também este ano vou começar a minha 7ª língua, que vai ser o romeno. Porque o romeno? Porque para já, quando fiz o vídeo sobre o romeno, o vídeo a comparar português e romeno, fiquei com muita curiosidade e muita vontade de aprender aquela que é basicamente a única língua românica ou língua latina maioritária que não falo. E, portanto, quero e vou aprender a falar romeno, e depois do romeno quero aprender árabe, porque nos últimos tempos tenho passado algum tempo em países de fala árabe. Estive nos Emirados Árabes Unidos, estive em Marrocos. O meu professor de francês no iTalki e amigo é do Líbano, portanto comecei a ter mais contacto com pessoas de língua árabe e com a língua árabe, e decidi que vai ser a próxima que quero aprender e vai ser provavelmente o meu maior desafio em termos de aprendizagem de línguas da minha vida, porque vai ser certamente algo muito difícil. Ainda no tema de línguas, as línguas que aprendeste mudaram a tua visão do mundo? Como? Gosto desta pergunta, não é fácil responder. Não sei se uma língua muda a nossa visão do mundo.
ou seja, só o saber falar uma língua, mas durante o processo de aprendizagem de uma língua, uma das coisas que fazemos e que tem de ser feita para aprender qualquer língua é exposição a essa língua, ouvir, 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 e normalmente para ouvir uma língua estrangeira temos que ouvir podcasts e filmes e séries e vídeos feitos nessa língua. O tipo de conteúdos que ouvimos para estar expostos a essa língua, quer queiramos, quer não, acabam por nos ensinar alguma coisa ou por nos transmitir, quase por osmose, alguma coisa sobre a cultura do país que fala essa língua, portanto, a forma de ser das pessoas, ou seja, a comédia, a música, o tipo de vídeos, as temáticas sobre as quais as pessoas falam, a política, os problemas que esse país ou países que falam essa língua enfrentam. Portanto, tudo isto para dizer que durante o processo de aprendizagem de uma língua, o nível de exposição que temos à cultura do país em que se fala essa língua, ou dos países em que se fala essa língua, certamente nos faz ver o mundo de outra forma. Portanto, eu acho que não é necessariamente conhecer a língua em si, mas todos os livros que lemos e vídeos que vemos e podcasts que ouvimos e exposição a essa língua que temos fazem com que a nossa forma de ver o mundo mude, porque basicamente estamos a conhecer outra cultura por dentro, como se fôssemos parte dessa cultura. Número 3. De onde surgiu a ideia de criar o Portuguese with Leo? Porquê é que criaste o canal? Quais os teus objetivos com este projeto? Como já mencionei neste vídeo, há 2 anos fiz o meu primeiro Q&A, quando este canal fez 1 ano, e aí foi-me feita esta pergunta e eu expliquei em detalhe como e porquê é que criei este canal. Portanto, vê esse vídeo, o link está aqui em cima ou na descrição, e aí eu explico o porquê de ter criado este canal. Agora, quais os meus objetivos? Esses certamente foram mudando ao longo dos anos. Aquilo que posso dizer é que um objetivo que tenho desde o início e que nunca mudou é o de conseguir viver disto, viver do YouTube, ser nómada digital, ou seja, poder trabalhar desde casa, poder trabalhar online. Esse objetivo é um, e outro que também tenho há muitos anos é o de trabalhar com línguas, que sempre foi uma paixão. Portanto, esses são 2 objetivos que eu estou atualmente a cumprir. Objetivos mais específicos com este canal, acho que é de continuar a crescer aqui no YouTube, continuar a fazer vídeos que, por um lado, explorem a língua portuguesa e a cultura e a história portuguesa, mas, por outro lado, ensinem o português a pessoas que estão a aprender a língua. Este canal tem estas 2 vertentes, vídeos que às vezes tendem a ser mais culturais e menos sobre ensinar português, ou mais sobre curiosidades dos sotaques e da língua e da cultura, e vídeos que são mais ensinar português a estrangeiros, e quero continuar a fazer estes 2 tipos de vídeos. E para além disso, continuar a criar cursos. Já tenho o curso de pronúncia e neste momento estou a trabalhar em mais um curso, um pouco maior, e hei de trazer novidades sobre isso no futuro. E já que estamos a falar de YouTube e de canal, como é o teu processo de criação de vídeos para o YouTube, desde a ideia até ao resultado final? O processo é guião, escrever o guião. Número 2, quando o guião está completo e revisto, filmar, o que às vezes pode ser só filmar uma vez, como estou a fazer com este vídeo. Outros vídeos podem envolver filmar ao longo de mais do que um dia, quando são vlogs, ou ter que sair à rua e filmar quando é entrevistas com pessoas. Portanto, há vídeos que é guião, filmar, editar, publicar. Outros que não existe guião, porque depende das entrevistas das pessoas, depende dos vlogs, depende do que acontecer, mas normalmente existe sempre uma estrutura que eu preparei antes. Portanto, o guião ou a estrutura vem sempre primeiro. De onde é que vêm as ideias? Eu já desde o início, quando criei este canal, tinha uma data de ideias e muitas ainda não executei, ainda estão num documento com ideias, e normalmente as ideias vão surgindo também do sucesso que outros vídeos vão tendo. Por exemplo, a primeira vez que fiz uma análise de sotaques foi sobre o sotaque da Madeira, e esse vídeo teve tanto sucesso que decidi fazer mais sotaques portugueses, e ainda há muitos que ainda faltam fazer. E muitas vezes também perguntas que me fazem, por exemplo no Patreon, ou fazem perguntas e isso faz-me pensar numa ideia de vídeo, ou então
Já tenho algumas ideias de vídeo e coloco no Patreon e as pessoas votam e decidem. Inscreve-te no Patreon para não só poderes votar em futuros vídeos, mas teres acesso a uma data de outras coisas boas, como o meu podcast exclusivo, as nossas conversas mensais em português, a comunidade em que só falamos português e trocamos mensagens e às vezes fazemos chamadas de áudio, etc. Além de línguas, há mais alguma coisa que gostes de fazer? Tens algum talento escondido? Tenho algumas paixões na minha vida. As línguas são certamente uma delas e as outras são... Sempre estive muito ligado basicamente às artes. Desde miúdo que eu gostei de desenhar, embora não o faça há muitos anos, infelizmente, e agora que penso nisso, quero ver se volto a desenhar e se o faço com alguma frequência. E música. Gosto muito de tocar guitarra e para o ano quero começar a ter aulas de canto para conseguir acompanhar a minha guitarra com uma voz decente. Outra pergunta interessante: tens ficado mais self-conscious quanto à tua forma de falar desde que começaste a entrar no ramo da linguística? E eu aqui deixei a pergunta original porque isto foi feito por um português. Não foi um estrangeiro que não sabia dizer self-conscious em português. Foi um português que não sabia como traduzir self-conscious para português. E eu decidi deixar assim porque, às vezes, quando falamos mais do que uma língua, e pelo menos em Portugal todos conhecemos relativamente bem o inglês, às vezes há coisas que é difícil traduzir e acabamos por usar inglesismos, neste caso a palavra self-conscious, e eu próprio, a falar no meu dia-a-dia, também diria self-conscious em vez de usar a palavra portuguesa, que eu próprio não sei qual é que é. Portanto, achei engraçado e decidi deixar a pergunta desta forma para explicar precisamente isto. E a resposta é assim: entrar no ramo da linguística, não sei se é o termo certo para aquilo que eu faço. Eu não estou no ramo da linguística, estou simplesmente, falo sobre línguas, falo sobre história também, falo sobre muitas coisas. Procuro fazer sempre pesquisa e informar-me devidamente antes de fazer os meus vídeos e, sobretudo, para os meus cursos. Agora, o que se calhar me tem tornado mais self-conscious em relação à forma de falar é precisamente o facto de estar a falar para estrangeiros a um ritmo mais lento e de uma forma mais clara e bem pronunciada. E, portanto, o simples facto de ter de alterar o meu discurso para que este se torne mais perceptível faz com que eu ganhe mais consciência da minha forma de falar e do meu sotaque e das características da minha pronúncia, sobretudo quando estou a tentar neutralizar essas características para falar da forma teoricamente imparcial e correta. E já que estamos a falar de pronúncia, houve pessoas a perguntar como é que se pronuncia corretamente determinados sons e eu não resisto a responder essas perguntas. Como se pronuncia corretamente o LH, como na palavra mielheiro. O LH pronuncia-se lhe, mielheiro. Portanto, o corpo da língua para cima, empurrar para os lados, mielheiro. Não é fácil e eu sugiro que vás ver o meu curso de pronúncia para aprenderes a pronunciar este som corretamente e para o treinares com exercícios de repetição e pronúncia e tal. Outra pergunta: qual a diferença entre as palavras acabadas em AM e A contínuo O? Portanto, ditongo ão. A nível de fonética não há diferença, ambas se pronunciam ão, ditongo nasal ão, mas as palavras que acabam em AM, normalmente esse ão é átono, e as palavras acabadas em A contínuo O, normalmente esse ão é tónico. Portanto, é onde está o ênfase da palavra. Por exemplo, o verbo falar no passado, eles falaram, e no futuro, eles falarão. Falaram, falarão. Mais uma vez, curso de pronúncia para teres estas explicações com muito mais detalhe. E aproveita o desconto de 33%. Finalmente, uma pergunta que muita gente me fez, porque uma grande percentagem de vocês que me estão a ver e que seguem o meu canal são brasileiros, é se já foi ao Brasil. Se já conheço o Brasil, a resposta é ainda não. Já conheço quase toda a América do Sul, a parte hispana, mas ainda não fui ao Brasil, está na minha lista e acho que ainda não fui porque é um país que está tão presente nas nossas vidas enquanto portugueses,
estamos expostos à cultura brasileira desde tão jovens que, pelo menos a mim, isso criou-me o efeito de sei que hei de lá ir mais cedo ou mais tarde e, portanto, não priorizo essa viagem ao Brasil. Outra coisa é que, se calhar, o facto de ser um país tão grande não é um daqueles países que, numa só viagem, vamos, visitamos e já está. É quase um país que parece que é preciso ir 1 mês ou 2 meses para conhecer ou fazer múltiplas viagens e torna-se tão overwhelming, outra palavra inglesa que não é fácil de traduzir, que, pelo menos no meu caso, acabei por ainda nunca planear nenhuma viagem ao Brasil. E com esta, espero que tenhas gostado deste vídeo. Obrigado a todos os meus patrons pelo seu apoio todos os meses. Um abraço a ti que me estás a ver até ao fim e até à próxima.